Olá a todos e todas. Chegando aqui para mais um Festival Inspira, mais um episódio do Festival Inspira. Hoje a gente vai ter a Mariana Campos, a Mana, que faz vaporização do útero, mas não só, faz trabalhos lindos com mulheres. Vaporização do útero já é um trabalho lindo com mulheres, né? Mas ela também faz foto, vídeo, trabalha empoderando as mulheres. A Mari já chegou aqui, a Mana. Vamos começar esse episódio. Vamos aqui, que legal. Bom dia, Priscila, que legal. Seja bem-vinda diretamente do Hawaii. Que massa. Oi, Olá, está estabelecendo ligação. Ainda não te vejo, te ouço, mas não te vejo. tá ótimo, deve estar chegando. Ai, ai. Essas coisas de internet a gente vai entendendo como lidar com ela, né? Sim. Engraçado, porque você tá, né? Eu te ouço totalmente, super bem. Por que será que eu ainda não te vejo? Ah, ainda não chegou? Não, você me vê? Eu te vejo e te ouço bem. Vou tentar Ah, confirmar e solicitar de novo, tá? tá. Então vamos lá. Rum. Cadê vapor da mama? É isso, né, gente? Vamos começar aqui mais um. Vamos ver se agora vai, se estabelece melhor essa ligação. Pegue seu chazinho, sua aguinha. Bora sentar aqui para conversar. Eita, de novo, te Chegou? ouço, não Não, te só o vejo. áudio? Poxa vida. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, tá? Tá bom, Deixa eu ver se eu consigo mudar a internet e ver se vai. tá bom. Talvez Bom, vá. vou aproveitando aqui, passando alguns recadinhos, avisando vocês, todos que não viram ainda as entrevistas que passaram. Todas as entrevistas estão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Para quem quiser ouvir, tiver meio sem tempo de ver, a gente está disponibilizando em todas as plataformas de stream, como podcast. Então, tem várias mulheres e aí porque a gente vai se enxergando na história das outras mulheres. E E é isso, né? Cada dia vem uma mulher diferente, uma trajetória diferente, e é muito legal a gente ver como, ó, arrumando aqui, como tem coisas parecidas como nós mulheres, né? A gente tá ainda mais nessa quarentena, é melhor ainda, porque eu acho que a gente está estabelecendo ainda mais essas pontes, né? Tirando a distância, estabelecendo melhor essas conexões e fortalecendo ainda mais esse nosso universo feminino que é tão bonito, tão rico, tão cheio de coisas legais, tão cheio de coisas que não foram ditas e que têm que ser ditas. A gente tem amanhã a Joana Limão, a portuguesa queridíssima que trabalha com alimentação saudável, com ver a vida por um aspecto mais natural. Temos quarta-feira, a gente tem a Mariana Camarote, que é do Núcleo Pulso. A Mari faz um trabalho lindo de corpo, ela conseguiu levar para o Brasil Body Mind Movement, que é um trabalho de conscientização corporal, falando de fluidos, falando de estrutura corporal. E depois, na quinta-feira, gente, eu sou tão ruim de memória, que toda vez que eu vou falar aqui quem que vem, eu fico meio assim, porque eu acabo... às vezes não conseguindo lembrar quem são todas, mas a gente tem na quinta-feira. Ih, vamos ver, e agora? Oi, Veio? amada. Não tá indo a tela, né? É só o áudio. Caramba, você tá com as outras abas fechadas do seu celular? Tenta desconectar um pouco do Wi-Fi. É tudo Girls on Board. A Priscila está perguntando aqui qual que é o nome do YouTube. É youtube.com/girlsonboard. Lá estão todos. Aê!
Oba! Conseguimos! Essa internet às vezes falha. Isso, mas que bom que conseguimos. Que bom, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Muito legal. Prazer em te conhecer. Prazer também. Muito bom que as conexões que o universo vai fazendo são muito lindas. Isso, sem Legal. dúvida. Bom, Mari, queria. Mari não, Mana. É que Mariana a gente já vai para Mari, né? E Mana somos todas, É. mas você é a Mana. Mana, queria conversar um pouquinho com você, como todas as mulheres aqui que vêm chamando, para a gente dar sempre um rewind na vida e dar uma voltada um pouco na história para a gente conseguir entender o teu caminho, os teus percalços, as coisas, as facilidades que teve no seu caminho. Então, eu queria entender um pouquinho onde você nasceu, como que foi sua infância e adolescência, o que te motivava. Uhum. Então, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio, cresci ali no Rio mesmo e tendo um pezinho no litoral, né? Aliás, o Rio é litoral, mas indo sempre com frequência assim para a natureza. A gente sempre veio muito para Mangaratiba, que é uma região próxima ao Rio. Então, sempre tive assim esse contato com a natureza, apesar de estar numa cidade grande, né? E aos poucos eu fui me encontrando, fui entendendo o que fazia sentido para mim. A natureza sempre foi um grande componente, sabe, do que me fazia sentir inteira. Então, ao longo da vida, eu morei em alguns lugares depois disso e sempre buscando lugares onde eu tinha bastante acesso à natureza, que era como se fossem grandes portais para mim. Então, eu sigo caminhando aqui pelo Brasil, morei fora um tempo, mas agora já estou de volta. Por E onde que fico você aqui no circulou no Brasil, litoral. assim? Eu Por morei onde um que... tempo na Austrália, e depois morei um tempo mais longo na Califórnia, que foi onde essa prática começou, assim, para mim, né? A raiz da prática de vaporização para mim foi lá. Sim, eu também tenho uma história boa lá com a Califa. Nessa sua adolescência, próxima ao mar, mas buscando sempre a floresta, o que você imaginava ser quando crescesse? Então, eu não tinha nada para mim assim fazia muito sentido, na verdade, né? Assim, até quando eu decidi fazer faculdade era vou fazer administração porque vai servir para administrar qualquer coisa, né? Então, eu comecei fazendo faculdade de administração, é, cheguei a trabalhar em banco, a seguir um caminho assim mais convencional, digamos assim. Mas, e até que era ok, né? Sentar no computador para mim, sabia mexer em planilha super bem. Eu sou aquariana, então gosto de tecnologia. Mas eu acho que sempre faltava um tchan, né? Um axé a mais na coisa. E, e aos poucos eu fui encontrando coisas que faziam sentido para mim. Eu sinto que, na verdade, o que mais fez sentido foi quando eu estava morando na Califórnia, né? E aí eu comecei a fazer faculdade de fotografia. Eu fiz essa mudança, né, de faculdade de administração para fotografia documental. Que legal! E me formei em jornalismo visual. Então, na verdade, eu sou fotógrafa e cinegrafista. É uma das minhas grandes paixões, né? E isso foi que começou a fazer sentido para mim. Acho que quando eu fiz essa mudança para fotografia foi onde eu realmente senti, tá, agora eu posso trabalhar com isso na minha vida, porque trazia uma questão mais humana, né? Uma questão mais para a história dos seres humanos, para as histórias da vida real. Que E legal! traz uma pegada de cura, né? De ver também a beleza da natureza, né? A maior parte do meu trabalho de fotografia é com mães, né? Fazendo ensaios de mães ou mulheres que amamentam e suas filhas, seus filhos. Que Então legal! isso começou a fazer mais sentido, é. Que legal! Engraçado, porque lá na Califa tem, né, muito
né, ao mesmo tempo que está nos Estados Unidos e que tem toda essa coisa, né, American Way of Life, assim, ao mesmo tempo na Califórnia você tem, em todos os Estados Unidos, principalmente por causa dos índios, né, nativos americanos, mas na Califórnia você tem muito essa proliferação de um outro caminho, né, um caminho um pouco mais alternativo. Você tem o Exalém, você tem mil coisas alternativas. Nesse seu início com fotografia, com cinegrafia, com esse novo universo que, de certa forma, se apresentava para você, por que você foi para as mulheres? O que te fazia querer trabalhar com as mulheres? Eu sinto que foi quando eu sentei no meu primeiro círculo de mulheres pela primeira vez, né? Isso já estava lá na Califórnia, fazendo faculdade de jornalismo visual. E até então eu estava achando, ok, tipo, a cidade, né, no litoral é bonita, né? Tudo assim, comparado ao Brasil, é muito, muito bonita, organizada e tudo mais. Mas foi quando eu conheci a cidade ao lado, que aí tudo fez sentido para mim, né? Minha faculdade era em Ventura e daí eu conheci a cidade chamada Ojai, que é conhecida como uma meca espiritual. E aí que a coisa fez por isso que eu tô aqui, né? Agora eu entendi, assim, claro que a fotografia e os vídeos são uma grande parte de quem eu sou, mas é quando, assim, a vida toma, o trabalho entra, mescla com propósito, né? De assim, agora eu entendi a chave que eu vim aqui girar. E mergulhei, né? Os meus trabalhos de fotografia e vídeo foram me levando para trabalhos de permacultura. Trabalhos de permacultura foram me levando para as mulheres da comunidade. E quando eu vi, eu estava sentada em círculo, pela primeira vez, compreendendo o que era celebrar a vida sem álcool, com crianças ao redor, né, em ambientes familiares. E isso mexeu muito comigo, assim, fez tudo muito mais sentido, me sentia muito mais saudável. E eu comecei a me envolver com os círculos, tá sempre oferecendo apoio e ajuda, assim, que eu puder fazer para ajudar a co-criar o círculo, eu estava sempre lá. E eram sempre assim, rodeada de mulheres, com natureza, com os elementos da natureza, cheias de ervas e aromas, fazendo desse círculo um espaço de beleza, né? E trazendo as práticas de autocuidado para as mulheres, passando o bastão da fala, né? Então trazendo essa lembrança do que é se comungar com mulheres com respeito, com harmonia, se escutando, né, por inteira e falando quando você deve, e falando sobre temas que estão ligados ao nosso desenvolvimento, ao nosso resgate da nossa essência feminina. E daí, a partir daí, essas mulheres se tornaram minhas melhores amigas e seguimos, né? Assim, sempre celebrando lua cheia, sempre celebrando lua nova. E quando eu cheguei no Brasil, eu precisei criar isso aqui para mim, né? Porque não dava mais para viver sem esses círculos de mulheres, não fazia mais sentido. Que legal. Quando você voltou para o Brasil, você já estava trabalhando com com jornalismo, foto, com cinegrafia ligada já ao universo feminino? Conseguiu já se Já. estabelecer nisso e rentabilizar? Isso, sim. Eu estava começando, né? Porque eu acabei a faculdade, fiquei mais um ano lá trabalhando, trabalhei no LA Times, tipo, jornais locais. E aí, quando eu cheguei no Brasil, alinhou com a minha maternidade, né? Assim, minha primeira filha chegou. E aí maternidade é aquele mergulho, né? Assim, não tem como ser diferente. E aí que a fotografia e os vídeos, assim, tomaram uma forma maior com as mulheres. Antes ainda tinham homens nas minhas telas, né? De trabalhos com permacultura, homens com projetos ligados à terra, mas aí, assim, os homens foram apagados da minha tela e eram só mulheres e seus projetos. Ai, Nada contra, é só o meu caminho. é engraçado, porque a gente vai, né? Depois a gente olha e vai entendendo um pouco. Tá bom, tudo bem. Durante essa sua imersão, um pouco antes de virar avó, mas essa sua imersão na Califórnia com grupos que trabalhavam mais as tradições, que tipo de coisas que você foi vivenciando? Então lá era muito conectada com os nativos americanos, né? Essa cidade em si ainda tinha uma influência nativa americana muito forte.
Então eu estava sempre entrando nos círculos de tambores, nas cerimônias aos elementos, que sempre tinham indígenas americanos, fazendo sweat lodges, né, que é a tenda do suor. Então, de fato, essa tradição e esses cantos foram muito presentes para mim nesse despertar, né, as cerimônias indígenas americanas com tipi, né, que é a oca, e foi bem lindo, assim, foi bem importante. Esses saberes eram sempre muito permeados nos nossos círculos. Uhum. Nessa época ainda você ainda não tinha feito o curso de vaporização, né? Você estava ainda Não tinha entendendo feito o universo curso. no. A gente fazia o vapor, né, juntas, mas era de uma maneira mais orgânica, né? Era assim, vamos no jardim, ouvir as ervas, sintonizar com elas. Eu já vinha desenvolvendo um conhecimento de ervas, isso foi algo que sempre me moveu. Meu companheiro é agricultor, eu o conheci lá, então ele sempre trouxe muita erva para mim, sempre me ajudou, me estimulou a ter jardins com flores e trazer essa medicina para cada vez mais perto. Mas eram de maneiras mais intuitivas e sempre fez muito sentido para mim. Eu sempre me senti muito bem, muito equilibrada, assim, internamente com o meu feminino, quando eu tinha TPM, ou quando eu estava precisando me ouvir mesmo. Então eu fazia de uma maneira mais orgânica, mais intuitiva. E daí foi só depois, bem depois eu já tinha mudado para o Brasil, já tive minha primeira filha. 2 anos depois eu engravidei de novo. E essa gestação foram apenas 9 semanas, né? Então eu tive uma perda gestacional aqui no Brasil. E depois disso eu entendi que eu precisava fortalecer o meu útero, porque eu tive que passar pelo processo de curetagem. E para mim foi muito forte. Eu senti assim que pro útero, assim, no campo físico mesmo, foi algo que deu uma enfraquecida no meu útero. Tanto é que os meus ciclos mudaram depois disso, né? Eles ficaram bem mais curtos, o que eu entendi que era uma indicação de uma fadiga uterina, né? De um cansaço no útero. E aí que eu comecei a fazer os cursos. E aí eu me formei acabei me formando depois, mas era para o meu próprio caminho de cura, né? Assim, eu encontrei uma professora que falava a minha língua, digamos assim, mas é da Califórnia, né? Ela tem um instituto na Califórnia que se chama Peristeen Hydrotherapy Institute. É um dos maiores pesquisadores sobre a prática no mundo. Legal. E eu gostei da maneira que ela trazia, porque ela tinha base na medicina tradicional chinesa, ela traz uma base tentando trazer a prática para um campo científico também, né? Mostrando como funciona, por que que funciona. E isso fez muito sentido para mim, e aí eu não conseguia parar de fazer os cursos. Então, todo momento que eu estava entre cuidar da minha primeira filha, entre tocar a nossa horta orgânica aqui no Brasil, os ensaios e os vídeos de mulheres, eu estava lá no computador imersa, fazendo os cursos. E até que chegou um momento que eu me formei em vários e senti que estava na hora, assim, de eu compartilhar com o mundo, né? Daí comecei a compartilhar com as minhas amigas, e as amigas das amigas iam pedindo dicas, daí eu fiz um banquinho que eu me apaixonei tanto que eu pedi para ele fazer mais 10, porque eu precisava dar para as minhas amigas, e daí depois dei todos os banquinhos e falei, gente, mas faz mais 10, porque as amigas das amigas também querem. E eu tô assim até hoje, já há mais 2 anos, de 10 em 10 com o carpinteiro. Ô, Mana, me conta um pouquinho como que foi esse momento para você de se tornar mãe. Muito transformador, muito desafiador. Na verdade, você até me perguntou, né, o que que eu achava que eu queria ser quando crescer, ou algo do tipo. Eu lembro que quando eu já estava na faculdade, fazendo algo que eu gostava, né, que era a cinegrafia e a fotografia feminina, nos Estados Unidos eles têm muito esse hábito de sentar e fazer um plano de goals para 5 anos, né? E eu lembro que me sentia muito desafiada por esse exercício, porque eu não tinha ideia de onde eu estaria em 5 anos, né? Eu sabia que tinha o Brasil, o mercado de trabalho é totalmente diferente, eu não sabia para onde meu trabalho ia me levar. A única coisa que eu sabia é que eu queria ser mãe em 10 anos, em 5 anos, né? E eu lembro que eu tinha uma certa vergonha de falar isso para os professores, mas essa era a minha realidade interna, né? Assim, de cara, eu não sei onde meu trabalho vai me levar. Isso vai dependendo. E hoje em dia eu entendo que o meu trabalho ele me guiou
pelo meu campo de cura, né? Assim, vai depender das curas que eu vou estar vivendo, vai depender do caminho de desenvolvimento pessoal que eu vou precisar viver para daí sim adaptar o meu trabalho e se adaptar a isso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo separar muito assim o trabalho da cura, né? Assim, para mim o trabalho ele faz sentido sendo uma parte da cura da minha vida, né? Assim, do porquê eu sou ser humana na Terra aqui nesse momento. Uhum. Então eu não conseguia ter essa honestidade e transparência, né, nesses planos de 5 anos. Então, quando eu de fato me tornei mãe, eu já desejava muito, mas foi quando eu cheguei no Brasil, assim, caindo de paraquedas, com meu companheiro que não falava uma palavra em português, os dois desempregados, sem um dinheiro no bolso. Foi, cara, aí, além de estarmos aqui, agora vocês vão ter um filho, né? E assim, foi bem desafiadora. O nosso plano, a gente estava com um plano de viajar para fazer o WWOOFing pela América Latina, né? Que é aquele programa de fazendas orgânicas, onde a gente iria ter experiência de estar nas fazendas e ir viajando. E daí, no momento que essa gravidez foi confirmada, os planos foram completamente por água abaixo. Eu falei, não vou para lugar nenhum, a gente vai ficar aqui no Brasil, vamos se virar agora. Mas foi desafiador. Lembro que eu fiquei jogada no sofá 2 semanas, achando que minha vida tinha acabado. E depois fui levantando, né? Lidando com essas sombras, que a maternidade é um encontro com as nossas próprias sombras, né? Tem até um livro sobre isso. E fui lidando com isso e melhorando, e entendi que a minha vida, assim, de fato tomou o rumo que ela tinha que tomar, né? Com a chegada desse bebê. E desde então eu entendi que os filhos vêm para nos lembrar de quem a gente veio aqui ser. Né? A gente precisa ser corajosa, porque as mudanças são profundas, mas de fato vem com essa missão. Então, tanto a minha primeira filha veio para me direcionar para a casa que eu tinha que estar, para o país que eu tinha que estar, quanto o meu segundo filho, né, que foi essa perda gestacional, veio para me direcionar para o trabalho de cura que eu tinha que fazer de uma maneira mais aprofundada Sim. com as mulheres. Então, Isso deve ter te a levantado, maternidade. essa perda gestacional deve ter te levantado também, é, não só a vontade de mergulhar e entender tudo isso, mas também de uma compreensão maior do que é a não maternidade, né? A vontade de ser mãe e não poder ser, né? Sim, nossa, isso foi super forte. Eu lembro que quando eu estava no hospital, assim, e passei por isso, eu lembro que eu só ficava pensando assim, nossa, eu imagino as mães que não têm uma filha em casa esperando, porque eu tinha uma filha em casa me esperando, né? E eu pensei muito nessas mães, assim, o quão desafiador é você voltar para casa e não tá com seu filho nos braços, né? Você parir, porque é um parto. A perda gestacional é um parto, né? Eu lembro que isso para mim ficou muito claro no momento que o bebê saía, e é muito material que sai. Eu entendi que aquilo era um super parto, né? Assim, o bebê, o feto é mínimo, mas é um parto. E eu lembro que quando eu cheguei em casa eu senti isso, assim, senti essa compaixão muito grande pelas mulheres que não tinham bebê em casa, uma filha em casa esperando para abraçar. E ainda assim me senti muito sozinha, sabe? Assim, de nossa, apesar de ter um super apoio de toda a minha família, minha mãe, meu pai, meu companheiro, minha filha, minha irmã, todos, eu ainda assim me sentia sozinha, porque eu acho que é uma perda. Hoje em dia eu digo perda porque eu entendi que esses bebês que se vão, eles também deixam muitas sementes no nosso útero, sabe? Então a gente não só perde, a gente ganha muita coisa também nessa passagem. Não é fácil, é desafiadora, mas também existe um ganho. Mas eu me senti muito sozinha, porque só a gente sabe que a gente vive na pele, né? E aí eu lembro que eu entrei na internet, comecei a procurar sobre perda gestacional e não achava, sabe? Não achava um espaço onde eu pudesse me sentir acolhida por mulheres que conheciam e entendiam a dor que eu estava vivendo. Uhum. E aí, claro que nasceu um projeto de fazer um vídeo sobre isso, mas que eu estava muito mergulhada nos meus outros projetos e na minha maternidade com a minha filha, que o projeto ainda não andou, mas um dia ele vem, ele está em pauta. Mas é importante a gente falar sobre isso e trazer esse acolhimento e esse abraço, sabe, para as mulheres que vivem isso, porque a maioria das vezes
elas não são amparadas, não são guiadas e voltam à vida como se nada tivesse acontecido. E eu acho importante lembrá-las de se honrarem pelo parto que elas viveram, né? De se Uhum. cuidarem, de fazerem a sua quarentena, de fazer o seu recolhimento, de viver o luto desse bebê, de enterrar esse bebê da maneira que ela puder, nem que seja energeticamente, Uhum. e viver essa passagem e reconhecer as sementes que foram deixadas ali no útero para elas, porque são bebês de muita luz, né? Assim, eu conversando depois com uma outra mestra no meu caminho, contando o que havia acontecido, ela me comentou, poxa, mana, você sabe que eu já tive 5 abortos na minha vida, e todos foram muito fortes, e ao longo dessa jornada eu fui entendendo que esses bebês são seres de muita luz, porque tem muitos seres que, como nós, né, que a gente vem para a Terra, daí a gente se materializa nesse corpo, a gente vai ficando mais denso, mas ao longo da nossa vida, né? Mas tem seres que não precisam dessa densidade toda. Eles só precisam se entrar em contato com essa densidade por um tempinho e depois já seguirem seu caminho na luz, né? Então isso também fez muito sentido para mim, me confortou, né? Saber que eu havia sido casa ali por um ser de muita luz que só precisava se materializar por um tempo, me trazer essas sementes, me trazer essas preciosidades e depois seguir no caminho, né, deles. E a gente se ajuda nesse processo e depois segue, né, na liberdade, na luz, no amor, sabendo que a gente pode se encontrar mais pra frente também. E Mas isso me ajudou muito. você comentou que o seu ciclo mudou, né, depois que isso aconteceu. Você, óbvio, já tinha uma percepção do seu ciclo e das suas estações e nuances. Com essa mudança, aonde que você foi se apoiar para conseguir ficar seguro e entender o que estava acontecendo no seu corpo? Na vaporização do útero. Foi assim a medicina que mais falou meu coração, sabe? Eu comecei a estudar sobre o ciclo menstrual ainda mais, eu já vim estudando, nessa época já devia ter uns 7 anos que eu vim estudando sobre o ciclo menstrual, sobre o método da percepção da fertilidade, né? Eu já não tomava pílula há mais de 10 anos. E daí o vapor ele veio entrando para me fortalecer e para ir entrando nessa ideia da medicina tradicional chinesa, desse estudo, né, da mulher com o vapor. E Você aí eu já fui tinha fazendo tido vapor com contato com o vapor antes, então? isso, nas rodas de mulheres, assim, de uma maneira mais livre. E aí eu fui fazendo vapor com todas as ervas do meu jardim, estudando essas ervas em livros, e criando as minhas planilhas, estudando elas no meu corpo. E fui mergulhando nesse estudo e foi isso que, assim, me deu esse pilar, sabe? Foram 2 anos, assim, incubados, né, nesse estudo, fazendo os trabalhos que eu já estava fazendo, cuidando da minha filha, tocando trabalho com meu companheiro, mas incubando assim essa experimentação, esse estudo, essas experiências, né? Uhum. E daí foi só, acho que no início do ano retrasado, se eu não me engano, é que eu de fato senti esse convite assim do mundo, tipo, mana, vamos levar para o mundo, as mulheres estão prontas, né? E aí fui compartilhando assim, de maneira bem despretensiosa, de pouquinho em pouquinho. E aí você, como que, quando você voltou para os Estados Unidos para fazer esse curso, essa formação, você já estava também com uma outra cabeça, né? Na verdade, os cursos foram online. Ah, Eu fui fazendo eles daqui. entendi. Não E precisou aí eu voltar. voltei para os Estados Unidos. Não precisei voltar. Eu voltei algumas vezes, né? E foi uma celebração muito linda poder voltar com a minha filha, né? Voltar como mãe para essa comunidade, para ver as minhas amigas que já eram todas mães na época que eu morava lá. Então, eu tive esse encontro com a maternidade bem forte através delas lá. As mulheres são mães mais cedo lá nessa cidade onde eu estava. Então foi muito bonito, assim, poder fazer esse tecer de quem eu era, né? Depois de ter voltado para o Brasil, com quem eu era antes, morando lá fora, né? É É sempre muito muito louco que especial fazer essa a gente vai união. trocando, né, de pessoas, de É. mulheres, assim, a gente vai.
Sim. Você comentou, né, que você, nesse processo aí de descobrimento da vaporização, você acabou pedindo para um carpinteiro fazer o banquinho. Eu queria que você explicasse um pouco, porque tem muitas mulheres que não sabem o que é a vaporização, como funciona. Eu queria só que você desse um pouquinho de um apanhado aqui para que quem não sabe o que é compreender um pouco melhor. Sim. Então, a vaporização, ela é a prática de você fazer uma infusão de ervas, né? E sentar em cima desse vapor. Então, a gente não se molha. A gente só deixa o vapor subir pelo canal vaginal e a gente costuma amarrar um cobertor da cintura para baixo para que esse vapor não escape, né? Nos Estados Unidos, até na Europa também tem algumas caixas de vapor, né? Em vez de ser um banquinho, que o meu é um banquinho baixo com furo no meio. Mas nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns lugares na Europa também é muito comum ser já uma caixa, né? Que você senta em cima da caixa com um buraco em cima e aí não precisa ter o cobertor. Mas a ideia é essa, é a gente fazer infusão com as ervas medicinais, que são ideais para o que a mulher está buscando, e ela ficar em cima desse vapor, deixando o vapor subir pelo canal vaginal. E aí ativando a circulação sanguínea, promovendo uma profunda limpeza das nossas memórias uterinas. Ela atua tanto no campo físico, energético e espiritual, né? Então ela promove uma limpeza de resíduos antigos que essa mulher possa estar carregando no útero por uma questão de má circulação sanguínea, né? Como sangue de menstruações passadas, que é aquela borra marrom, os coágulos, que são indicativos de estagnação no sangue, excesso de muco cervical. Então, ela promove toda essa limpeza profunda no útero, no campo físico, que a gente vê os sinais palpáveis, né, acontecendo depois. E no campo energético, ela dá aquela levantada na poeira, né? Assim, ativa tudo que está estagnado ali, vai começar a circular. Então, se ela tem questões de bloqueios energéticos no útero, padrões ancestrais que não estão servindo mais a ela, traumas sexuais, né, traumas de pós-aborto, pós-abuso sexual, tem muitas assim nuances onde o vapor de fato entra ativando e fazendo com que essa energia circule, né? Porque eu gosto sempre de dizer que o nosso útero ele é onde tudo começou, onde tudo sempre vai começar. Não é só o lugar onde a gente dá luz aos nossos filhos, mas também onde a gente dá luz aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Então, independente de se essa mãe, se essa mulher busca ser mãe, ela deve buscar ser uma mulher fértil, né? Onde ela tem um útero que está pulsando com vida. E a vaporização traz essa limpeza, essa potência, né, na nossa energia feminina. Uhum. E você sentiu uma facilidade das mulheres no Brasil ou era uma coisa muito nova quando você começou? Eu sinto uma facilidade, sabe, Vera? Eu sinto. É como se fosse um resgate ancestral mesmo, assim. É como se quando eu falo. Claro que não são todas, algumas mulheres ainda se sentem um pouco distantes disso, mas a grande maioria, quando eu falo, é como se uma chavezinha de uma memória girasse, tipo, isso faz sentido, eu vou fazer. Quero fazer, não sei bem o que que é. Né? Então, assim, eu digo isso porque eu ofereço, ainda vivo muito na estrada, né? Assim, entre o Rio e São Paulo, que eu moro em Ubatuba. E a única maneira que eu tinha de oferecer essa medicina era online. Eu nunca estava num lugar só. Uma filha a tiracolo, eu só fui desmamar minha filha com quase 3 anos. Então, assim, não tinha muito esse espaço de me ancorar fisicamente para oferecer esses atendimentos. Os atendimentos eram online. E nunca parou de chegar mulheres. Assim, minha agenda está sempre cheia com mulheres se disponibilizando a fazer um atendimento online de vaporização do útero. Oi? O que é isso? Assim, é difícil é estranho, no mínimo estranho, né? E elas se prontificam, elas sentem esse chamado, então eu sinto que a grande maioria das mulheres, assim, tem essa conexão com a essência feminina. E quando elas ouvem, eu já entendi, eu quero, não sei bem como é que vai ser, do que se trata, mas eu quero, vai me fazer bem. Né, eu sinto que eu preciso disso. E a gente está vivendo, de fato, uma era, né, da cura do feminino coletiva.
e onde as mulheres estão entendendo que a gente precisa parar de terceirizar o nosso processo de cura, né? Parar de ir para médico toda hora, parar de se medicalizar toda hora e buscar medicina natural. Como uma forma de olhar para a saúde, não para a doença, né? Claro que a vaporização ajuda no caso das mulheres que estão com desequilíbrios mais sérios. Tem muitas mulheres que só vêm para buscar um equilíbrio energético. Eu quero me conhecer melhor, eu tô bem, tô saudável, mas eu quero me conhecer melhor. E o vapor ajuda, né, a silenciar a mente e a ouvir o que o seu útero tem para te dizer, né? E é um processo muito transformador, né? Você vê grandes transformações nas mulheres, né? Muito, muito, muito. A gente está fazendo agora uma jornada que daí com essa quarentena, eu estava sentindo muita falta dos círculos, e aí eu falei, cara, eu vou fazer um círculo online de vaporização do útero. Como é que vai ser isso? Ninguém vai vir, né? Tipo, quem vai vir? Como é que vai ser? Mas vamos! E aí eu convidei uma amiga que é cantora, falei, Nath, vamos fazer esse encontro online. Você canta e eu vou anfitriar a roda. E ela já trabalhava com uma outra amiga nossa, que é a Priscila, que são duas, elas duas são bruxonas, assim, fantásticas, e a Pri entrando com a meditação guiada. Falei, vamos fazer, ver como é que vai ser. Éramos mais de 250 mulheres online fazendo vapor juntas. Irado, que legal, cara. Cada uma na sua Eu, casinha, na sua tendinha. exato, na sua tendinha fazendo, mas com a egrégora cocriada, né? Aham. Então, assim, eu me arrisco a dizer que foram as maiores rodas de vaporização do útero de toda a história. Não tenho essa informação concreta, mas se alguém que está aqui já ouviu falar de uma roda maior, por favor, me conte. Estou até falando isso direto para saber se já houve alguma história. Porque assim, a gente tem que se aproveitar, né, da tecnologia. Eu amo tecnologia, vamos trazer ela para perto, né? E vamos trazer as ervas e vamos co-criar essa egrégora. A gente sabe que, pô, a gente tem um campo espiritual muito forte, né? Então éramos 250 mulheres ali no campo físico, mas todas as nossas ancestrais, né? Então foi uma egrégora muito forte que a gente foi criando e aí nasceu a jornada, né? Porque várias mulheres falaram, meu Deus, eu quero seguir me aprofundando, vamos fazer. E aí a gente criou então essa jornada que a gente já está fazendo e os relatos estão sendo assim muito transformadores. A gente tem todos os tipos de mulheres de todos os lugares do mundo, de todas as idades, né? A gente tem mulheres que são mais senhoras, com mais de 65 anos fazendo e falando que estão tendo curas assim que elas nunca tiveram na vida toda, sabe? Encontrando uma força de honrar quem elas de fato são, né? Sua verdade interna pela primeira vez na vida. Então, assim, é muito emocionante, né? Ver mulheres falando, hoje eu nunca me senti tão conectada com a minha essência, com o meu ciclo menstrual. Tô vendo as mudanças, mulheres saindo de relacionamentos abusivos que já estavam há anos, né? E sentindo a força do círculo de mulheres, apoiando elas a darem os passos que elas precisam dar para sair dessas situações nocivas, né? Uhum. Então tá Engraçado sendo um você processo muito comentar isso, bonito. porque vem comentando com. Às vezes a gente termina a live e acaba, o papo acaba indo, às vezes, e é muito doido como muitas mulheres têm na sua experiência uma relação abusiva e que às vezes não é nem física, mas é mentalmente, né? E Claro. como é importante a gente verbalizar isso, de como Uhum. a gente, né, tá nesse processo de cura e de libertação, da gente poder dar as mãos uma para as outras e saber que, né, que esse domínio não existe mais, a gente que tem domínio de nós mesmos. É. Então é muito importante que a gente Arro. cite isso, e verbalize para que as mulheres se sintam cada vez mais fortes de seguir o caminho delas. É muito importante. Então, você está falando disso. Como que funciona essa jornada? Então, ela tá muito bonita. A gente caminha junto por 4 luas, né? A gente começa na lua nova, e aí eu começo dando uma super aula sobre a prática, ensino tudo sobre a vaporização do útero, tiro todas as dúvidas. E aí depois a gente segue fazendo uma roda de vapor online, o que a gente está chamando de vapor encantado, porque essas minhas duas amigas, né, parceiras dessa jornada, elas têm o trabalho da encantaria. Então, ficou a roda de vapor encantado, onde a gente faz a vaporização juntas, e a gente traz os cantos, os rezos, as meditações guiadas, e a gente faz uma roda a cada virada de lua. Então, por 4 luas, a gente faz uma roda semanal, né, de vapor,
e mais um encontro de fechamento, mais um encontro de partilha, para que as mulheres possam compartilhar o que estão vivendo, se estão precisando de algum apoio. E todos os dias a gente manda convites de exercício, em forma de exercícios, né? Então são convites para movimentarem o corpo, para movimentarem a energia estagnada do útero, para soltarem a voz, soltarem a vulva, soltarem o corpo, meditações e o estudo aprofundado das ervas medicinais. Então cada semana a gente dá opções de ervas para elas se aprofundarem. Legal. E aí eu trago vídeos explicando como essas ervas atuam no nosso campo físico e mágico, né, e sutil. Então é um super aprofundamento na prática, no estudo das ervas e na própria energia feminina, né? Então dura por um mês. Que legal. E Jornada, bem é muito bonita. doido, né? Como a vida vai se fazendo, né? Porque você se uniu a um agricultor, né? Alguém que tem um conhecimento total da terra e das plantas e pôde isso fomentar ainda mais o seu conhecimento e porque é muito importante quando a gente pensa na vaporização, mas não só na vaporização, quando a gente toma um chá ou o poder que as ervas têm sobre a gente, ou um floral, ou mesmo aqui que a gente conversou com a Estefânia, que fala também, né, alquimista, tudo mais. Como a gente quer conhecer mais as plantas e às vezes não tem tanto esse conhecimento. Então você, pela sua jornada e por quem veio, né, estar contigo no teu caminho, você pode mergulhar um pouco mais e fazer essa sortinha. Então é muito legal que você traz isso também para as mulheres, porque não adianta fazer a vaporização sem saber que erva que eu coloco, né? Claro que, de certa forma, muitas vezes intuitivamente você sabe, né, qual que é. Uhum. Tem um Sim. chamadinho, né? As plantas nos chamam. Com certeza, elas falam com a gente, né? E aí eu sempre indico para as mulheres que já têm um estudo assim das ervas, né, e que estão se sentindo bem de caminharem sozinhas, né, sem uma guiança de alguém que conheça um pouco mais. A minha indicação é que sempre usem uma erva de cada vez, sabe? Escolham uma erva ou a erva que vai te escolher e de fato caminhem com essa erva. Então é isso que a gente propõe na jornada. Elas vão escolher uma erva por semana e elas tomam a erva no chá, a gente manda lindos rezos e cantos para elas tomarem banhos com as ervas e a gente faz o vapor com a erva. Então, a ideia é que no final da jornada elas saiam com pelo menos 4 novas aliadas que elas conhecem bem, assim, sobre o que é aquela erva, tanto no campo físico como também no campo sutil, né? Qual a energia que aquela erva me traz? Então a ideia é essa. E aí, unindo, trazendo junto, né, a minha cinegrafista, porque eu trago os vídeos com alta qualidade. Essa minha amiga que é cantora, ela tá gravando todos os rezos, todos os cantos em estúdio. Então acabou que ficou assim uma linda união de tudo que a gente tem de mais precioso dentro da gente para oferecer nessa quarentena, né? Porque assim, tá sendo um momento muito desafiador, né? De estar todo mundo em casa e com dificuldade de encontrar tempo para si. E aí foi essa maneira que a gente encontrou de amenizar um pouco essa situação, oferecer espaços onde a gente possa se encontrar e dar voz a tudo isso que pulsa tão forte dentro da gente, né? Assim, todas essas medicinas que mudaram nossas vidas, né? Vem muitas mulheres aqui me perguntar, falar, né? Ah, porque meu propósito, como eu divulgo, como eu isso. E eu acho que tem uma coisa que você está colocando aqui que é muito importante a gente falar, como a gente pode dar as mãos para amigas, né? Se unir com amigas e fazer. Sim. Às vezes você não pode não saber o caminho, mas se junta com a sua amiga. O que está te movendo aqui dentro, né? O que te impulsiona, o que te dá tesão, assim, né? Então, Isso. dá a mão para tua amiga, vai no talento dela, junto com o talento da outra, e isso vai orquestrando a coisa como vocês estão orquestrando aí, né? É tão importante. Isso. Vocês têm feito esse trabalho só no Brasil? Como que tá? Ou tem alcançado mais lugares? Eu consigo alcançar mais lugares e eu fico tão feliz, porque, assim, a limitação, na verdade, é o português, né? Apesar de eu falar inglês e espanhol, acaba que o meu Instagram é todo em português. E aí, assim, chegam as mulheres que falam em português. Mas eu atendo mulheres de todos os lugares do Brasil, na verdade, né? Mulheres que falam português e estão morando fora. Ou mulheres da Angola também, de Portugal, assim, são 2 lugares que são muito presentes. Tanto na jornada quanto nos atendimentos individuais, né? Eu já atendi várias mulheres da Angola
Normalmente são atendimentos que se estendem, porque eu quero saber mais como é lá, da onde vem isso tudo que elas sabem, né? Então é uma troca assim muito gostosa, porque é uma prática ancestral, milenar, mundial, né? A gente tem assim indícios de todos os lugares no mundo, então, todos os continentes do mundo têm essa prática na ancestralidade deles, né? Então, é muito gostoso, assim, poder trabalhar com a internet e poder falar com todo mundo ao redor do mundo, né? Sim. Antes, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar, que daqui a pouco a gente responde. Só deixa eu te perguntar mais uma coisa. Indo para a parte prática. Nesse processo todo, quando que você conseguiu virar a chave e fazer isso se tornar o seu ganha-pão, fazer isso se tornar uma coisa rentável para você? Claro que a parte administrativa que tinha de antes deve ter te ajudado. Sim, sim, Veri, com certeza. Eu sinto que assim, eu fui caminhando e pegando tudo que eu precisava ao longo da jornada para chegar aqui, né? Todas as ferramentinhas que tinham ao meu redor. É, Mas na verdade, eu acho que a vida foi me empurrando de uma maneira tão forte para fazer isso que eu não tinha nem tempo de pensar duas vezes, sabe? Era como se é um caminho assim que mexe tanto comigo que é como se eu tivesse bêbada, né, do meu próprio trabalho, assim. Tem uma expressão em inglês, né, que é drunk from your own work, drunk from your art. E essa é a sensação que eu tinha, assim, as pessoas estão falando comigo às vezes e eu tô, tipo, trabalhando e criando, assim, não tenho espaço para outras coisas, sabe? Então, eu sinto que também a vida. E claro que chegam às vezes dúvidas, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Quem eu vou ser daqui a 5 anos? Aí vem essa pergunta, né? Quem eu vou ser daqui a 5 anos? E aí vem assim aquela fadinha que tá sempre me acompanhando, falando, mana, relaxa, as coisas vão se alinhar. É sobre não saber. É sobre não saber, né? A gente precisa também encontrar o conforto nesse mistério. Que a gente pode fazer os planos de carreira e que, beleza, são bem-vindos. Se você consegue fazer um, ótimo. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer. E a gente precisa confiar que, cara, cada um veio aqui com uma missão, com uma experiência, com servir para o mundo. E às vezes são serviços muito diferentes, assim, não tem muitas pessoas oferecendo o que eu estou oferecendo aqui no Brasil, né? Assim, de uma mentoria em vaporização do útero. Você vê muitos círculos de ginecologia natural, muitos círculos de mulheres que trazem, dão uma pincelada no vapor. Mas não mulheres que estão de fato focando só nessa prática, né? Então, eu acho que isso abriu uma porta para mim, né? Assim, sem eu saber muito bem disso. Porque daí eu começo a falar sobre isso com um pouquinho mais de propriedade, um pouco mais de aprofundamento, e eu acho que as mulheres conseguem girar essa chave de uma maneira mais rápida, porque a gente acalma a mente, porque a mente fica querendo entender tudo, né? E aí no momento que, por isso que na jornada eu já começo logo com uma aula, e já falo, tipo, deu tudo, assim, que você precisa saber que aí, tá, agora eu entendi porque que funciona esse troço, então vai funcionar, então vamos que eu tô animada pra roda. Porque senão, durante a roda, elas estão, vem cá, funciona mesmo isso? O que tá fazendo isso em mim? O que tá acontecendo? Depois eu fico me sentindo muito, muito relaxada. Por que é isso? Minha libido aumentou. O que aconteceu? Então, assim, é importante a gente acalmar a mente, né, com todas as informações. E aí depois a gente entra na prática para elas se permitirem viver o campo sutil. Né? Então, por isso que eu digo que é uma prática da gente silenciar a nossa mente e ouvir o que o nosso útero tem a nos dizer, né? Total. E, vou puxar aqui um pouquinho, que tem umas perguntas aqui, só para... bom, a Priscila está dizendo que esse assunto está sendo revolucionário para ela. A Lu dizendo que descobriu agora a vaporização, que está encantada. E a Carmen trouxe uma pergunta, ela tem uma dúvida. Eu não tenho todas as ervas do curso e eu ia comprar. Convém comprar mais para ter para o chá, para ter para os banhos, além da vaporização? Sim, amada, sim. Inclusive, se você já está inscrita, hoje você já deve ter recebido o guia de preparo e a gente sugere uma quantidade, que vai ser uma quantidade suficiente para você usar durante uma semana, em forma de chá, vaporização e o banho. Legal.
Ah, e a Priscila que está falando, o surf feminino precisa se unir mais com o feminino. Exatamente por isso que a Girls on Board está fazendo esse festival. Arrou! Arrou, galera! Eu agradeço a quarentena de ter me trazido isso. O mundo lá Arrou. fora é feroz e essa defesa para o surf feminino nos deixa sem tempo de lembrar de sermos femininas entre mulheres e nos Sim, fortalecemos. Exatamente. Essa é a questão. A gente precisa tirar os limites das coisas. Somos todas mulheres e a gente tem um corpo cheio de coisa para conhecer, para conversar e entender. Então, a ideia é exatamente essa. Obrigada por falar isso. E perguntando, entrei agora se vai ficar gravado. Sim, vai ficar aqui no direto, mas depois vai para o YouTube, não só a da Mana, mas de todas as mulheres que por aqui têm passado e que passarão. E também estão disponibilizadas para ouvir como podcast nos canais. O link está na bio da Girls on Board. E qual é a medida para fazer a vaporização? Bom, aí eu acho que vai ser mais fácil fazer o curso da Mana. Mas se você quiser é falar, assim, é uma pergunta. Eu não entendi bem qual a medida, mas a medida do quê? Talvez seja das ervas, acho que sim. que é uma pergunta que eu recebo muito, assim, que erva é boa para isso? Qual erva eu uso? E assim, a verdade é que a gente tem que lembrar que cada mulher é seu próprio universo, né? Assim, você vê como perdão, o nome dela, a Priscila, estava falando, né? Vivendo no mundo do surf, com uma energia muito masculina, né? Porque é uma atividade assim muito ativa, tem assim uma competição dentro da água, né? De quem vai pegar com a onda e tudo mais. Comparar com uma outra mulher que não vive essa realidade, como é que a gente vai dar a mesma erva para as duas, né? Assim, as ervas trabalham num campo sutil muito profundo. Então, assim, antes de você saber, antes de eu poder indicar uma erva para uma mulher, eu preciso fazer todo um estudo dela, né? Então, antes eu mando todo um questionário para entender como é o ciclo menstrual dela, por quantos dias ele é, quantos dias ela sangra, né? Se ele tem cólica, se tem coágulos, como é que é a cor desse sangue, como é que é a textura desse sangue, como é que tá o muco cervical dela, como é que tá a libido dela, como é que foi a primeira menstruação dela, né? Assim, o que que ela tá buscando com a prática de vapor. Então, assim, tem um universo que a gente precisa mergulhar nessa mulher, ou ela com ela mesma, né? Para depois a gente ir intuindo, tipo, então calma aí, então a massagem é para você, ela vai te ajudar a abrir esses portais com a energia feminina que você está precisando. Ou então não, se é uma mulher que já é muito assim, muito intuitiva, já está muito no campo do sutil, muito no campo do feminino, do receber. Então calma, então vamos trazer Artemisia para ela, para ativar a energia da guerreira dela e ela vai tomar o foco que ela precisa com passos assertivos. Então, assim, tem as propriedades medicinais no campo físico, tem, mas tem também esse campo sutil que é muito lindo da gente entender e daí sim trazer as ervas para perto, sabendo como elas vão estar ajudando a gente a atuar também, né? Porque elas são grandes aliadas, elas como se elas nos dessem a mão e falassem, vamos juntas, eu vou te mostrar algumas coisas, mas é você que vai ter que dar esses passos. Né? Uhum. Assim, voltando lá para aquele espaço que a gente está saindo desse espaço de terceirizar a nossa cura. Nem para médicos, nem para ervas, né? É assim, Sim. quem vai dar o passo é a gente. Então a erva é só uma aliada. É, Então é legal, assim, quando a gente pode abrir espaço na nossa vida para fazer esse estudo e que seja de maneira individual, tipo eu, com as ervas do meu jardim, com os livros e parará, ou em grupo, né? E para isso existem projetos como essa jornada que eu estou oferecendo e vários outros de estudo das ervas. E cada semana você foca numa erva, você entende, você de fato comunga com essa erva e aí vai tirando as suas próprias conclusões dessa experiência, né? E isso é muito gostoso, porque desperta muito na nossa energia feminina. A gente vai começando a lembrar o quão intuitiva nós somos como mulheres, né? O quão as ervas são nossas aliadas e a gente tem que trazê-las cada vez para mais perto, né? exato. É muito bom porque a gente está falando de coisas aqui nesse processo todo aqui desse festival, mas principalmente aqui a gente está falando também desse resgate da nossa ancestralidade, né? De um lugar onde, de certa forma, a gente foi esquecida, né? A gente esqueceu do quanto que a gente tem esse conhecimento de bruxas que todas nós somos, sabe? Do conhecimento das ervas, do conhecimento que a gente tem despertado pela nossa intuição, pelos nossos instintos. Então, é muito importante, muito legal esse seu trabalho e tudo que a gente vem conversando aqui, porque
vai, igual você falou, né? Vai virando a chavinha. Putz, eu acho que tem alguma coisa, não sei porquê, mas tem alguma coisa que me chama para isso, né? Então é muito Isso. bacana. E esse despertar que você está fazendo é muito legal com as mulheres, em todos os campos, assim, porque é muito profundo isso. Então é muito importante que É. a gente também leve para quem não nunca ouviu falar o que é vaporização, porque querendo ou não ainda é uma coisa nova para muita gente. Então é importante a gente difundir esse conhecimento cada vez mais, né? Isso. Com certeza. E aí a gente tem a internet como nossa aliada para isso, né? A gente tem os círculos de mulheres para isso. E a gente deve se reunir cada vez mais entre mulheres e falar sobre essas práticas de bem-estar, né? De conexão interna. E daí, indo um passinho mais à frente, Veri, eu ainda acho que a gente deve começar também a abrir mais espaço para os homens, sabe? Porque tem muito homem que está muito pronto para isso e precisando muito disso, de sentar em roda, passar o bastão da fala, sabe, sair desse espaço, especialmente os homens do mundo do surf, né, que tem uma competitividade muito grande, e saber passar o bastão da fala e se ouvir com presença, com integridade e trabalhar aspectos do lado feminino que estão muito feridos também, né? Então que a gente possa liderar aí essa caminhada e abrir espaço para os homens que estão prontos a sentarem em círculo também e fazer essa cura juntos, porque a gente vê que para isso, né? Assim, a Terra está dando todos os sinais de que a hora da cura do feminino é agora, né? E não é só o feminino, não é feminino mulher nesse momento, né? É o feminino da energia feminina que todos nós temos dentro, tanto os homens quanto as mulheres, né? Exatamente, total. Que bom, mana. Agradeço muito que você veio. Ai, também, agradeço, Muito, muito, obrigada. muito. Agradeço todas que passaram e todos que passaram, porque é real, a gente precisa mesmo, né? Estamos fortalecendo as mulheres, porque agora é da gente fortalecer as mulheres, mas também abraçar esses homens sagrados, né? Essa energia masculina sagrada também, porque eles também precisam. Acho que deu uma travadinha no da Mana. Eles também precisam desse espaço para isso. Avisar todas vocês que essa semana continua, a gente está na quarta semana, tem mais 2 semanas pela frente, que vão. Uma semana tem uma mulher diferente, ó, caiu a Mana. Ah, mas é isso, cada dia tem uma mulher diferente, trazendo assuntos que fazem parte do nosso universo. E então eu convido vocês, amanhã a gente tem a Joana Milimão. Caiu, Mana. Muito obrigada. Gratidão imensa para Mana por ter vindo aqui, abrir mais o nosso conhecimento sobre vaporização uterina. Eu convido vocês para virem os outros dias, para visitarem o trabalho da Mana. Quem quiser, quem puder mergulhar no universo da vaporização, eu acho que é um ótimo convite. E é isso, vocês estão convidadas para participar ou ouvir as entrevistas que já foram, seja no YouTube, seja no podcast, tá tudo no nosso link na bio. Todo dia o mesmo horário. 5 horas da tarde, Brasil. Não, 5 horas da tarde, Portugal, 1 hora da tarde, Brasil. No Hawaii, acho que é 10 da manhã, não sei. Mas é isso, é todo dia mesmo horário, uma mulher diferente, de vários mundos diferentes. Cantora, atriz, trabalhos com feminino. Então, para a gente abrir, se fortalecer, 6 da manhã, caramba. Para a gente se fortalecer aqui. Então, convido vocês, porque está muito bonito isso.